senhor acha que está acontecendo uma perda de identidade, principalmente aqui na região, né? Os jovens, eles mantêm essa cultura, eles têm essa preocupação, ou isso está se perdendo? Dependendo do grupo que focaliza, vamos dizer que dá meio por meio. Agora, também tem uma coisa, tem outra coisa que falamos agora há pouco, falta um pouco de disciplina pelos pais, porque até porque sabemos que tem os dois lados da coisa, e que de repente para a coisa má e tal, ela parece que vai mais rápido, não é? Eu nessa parte não quero atrapalhar o meu amigo aí, mas eu nessa parte eu estou levando em frente. Tenho os 2 filhos, né? Mas os 2 estão ligados ainda. Mesmo aquele que não está aí, mas esse aqui está continuando o trabalho, está fabricando as coisas que aprendeu comigo, né? E eu estou aí para empurrar ele também ainda mais para frente, ensinar ele o que ele quiser saber fazer, né? Mas a maioria, eu acho que não dá a metade, pô. Não dá 50%, que já esqueceram Isso. do valor, então, né, de um carpinteiro, de um ferreiro, que seja moinheiro de farinha, afinal de tudo, de alfaiate, de sapateiro, que era feito tudo à mão na nossa época do começo das nossas vidas. E hoje não, tudo é fábrica. Bom, tudo é fabricado, é tão fácil de viver. Hoje está fácil de viver. Hoje você compra tudo no comércio, não tem o que não compre no comércio. A gente faz ali de teimoso que é as coisas, mas tem muita gente que valoriza esse nosso trabalho. Então ainda se segura alguma coisa. Mas não dá 50%. Não. É que a maioria já esqueceu. Hoje, toda comunidade tem um custo. E sem dúvida, como falei recentemente, vamos fazer uso dessas boas coisas que aí está. Não tem problema, sabendo usar. Vamos fazer uso. Mas hoje está que a liberdade ela é necessária, mas está uma libertinagem. E há pais, pai e mãe, em que, para manter um orgulho, dispensa tudo para o filho e para a filha, para que seja mais do que o outro lá. E aí ele não está conduzindo, não está procedendo para que ele tenha um futuro, porque aí cria-se aquele hábito. Mas hoje é valorizado a nossa idade, meu amigo. Sim. Hoje estão considerando nós como professores, jovem que vem, mas nós já fomos chamados de quadrado alguma vez. Já fomos chamados de quadrado. E até, velho, não sei o que, sabe, a gente tem que estar muito prudente, tem que estar muito em paz espiritual, e a cada pergunta, digamos assim, indiscreta, ou pergunta sem um fundamento, se estiver preparado, vai dar a resposta adequada. Eu vou falar 2 coisas aqui, entre várias, que acontecem no nosso dia a dia e tal. E que dei uma resposta assim, onde que foi num local que tinha mais gente. Pô, você bem podia ficar isso aí, pô, serviu uma lição, isso aí não. Ué. Então o elemento ficou meio balanceando. Depois, conversando tudo, mas deixa, esses hipócritas a gente deixa do lado e tal. E por onde começou assim, a perda do valor, do nosso valor, do valor das profissões? Por onde começou isso? É que é interessante que alguém, lamentavelmente, até comumente digo, se você condena os pais são culpados, realmente os nossos representantes, não tem nem dúvida que são. Mas eu acho que o que começou foi o professorado, as escolas que começaram mal. Mas há outros elementos que também nós não sabíamos querem essas coisas. Até que a idade nós sabíamos como é que nós nascemos, como é que nós fomos gerados. Hoje a criança mal nasceu já sabe. Mal sabe andar, já passa a mão na barriguinha da mamãe esperando o irmãozinho. Nós não sabíamos nada disso, não.
E A educação era muito diferente, muito diferente. Nós tinha que tirar o chapéu na frente de passado com uma pessoa de idade, né? Cumprimentar, chamar de senhor e não de você. Né? Sim. Então, Depois chegou num ponto ali, numa idade, que isso aí acabou. Mas essa pergunta que a senhora foi ver, está mais ou menos nesse ponto, chega, né? Que perde-se muita coisa. Muita coisa perdida. Eu considero muita coisa perdida. O respeito. Respeito em primeiro lugar. respeito, sim. Respeito. Respeito em primeiro lugar. Respeito à Hoje- liberdade do outro. Hoje é você para você e acabou essa história. Né? Não é aquele negócio Vemos de aí, senhor, cada um o senhor pode me informar, o senhor pode me ensinar, o senhor pode... Isso não existe mais. Mas e por que o jovem não tem mais o interesse pela cultura, né? A cultura raiz, se é o polonês, se é o alemão, se é o ucraniano? Sim. Ele não tem mais esse interesse. O que causa isso? Vocês conseguem ver a razão disso? A gente nota isso, a gente nota. Agora, como que está? Como eu disse, hoje, por exemplo, a internet, como que você falou ali, isso, hoje não se... que nem hoje, por exemplo, ali nós estamos aí num papo tão gostoso, né? Que você fala da vida da gente. Mas o senhor sai daqui, vai ali em qualquer lugar ali. Tem 4, 5, 6 pessoas, cada um com o telefone na mão. Cada um brincando. Não tem diálogo. Falta diálogo. Falta diálogo. Não se conversa. Não se conversa mais. Como você vai ensinar alguma coisa se não tem diálogo? Sem diálogo não tem nada, né? E isso aí existe. Eu sinto muito isso, porque não tem mais, pouco se conversa. Nós dois aí nunca se encontramos ainda com o telefone na mão, aí um sentado aqui, outro sentado aqui, cada um jogando um futebolzinho, né? Nós batemos um papo ainda do nosso passado, né? Mas isso não acontece mais. Exatamente. Isso não Quero acontece, agora ponderar que essa é bom isso aí. Tem umas Muito propagandas bom. na televisão Beleza, que isso diz aqui, assim, digamos, respeito à mulher. Primeira coisa, respeito. Eu acho que respeito. isso aí é o começo de tudo, né? Do valor, do respeito, por exemplo, à raça da pessoa, seja lá o negro, o pardo, o branco, seja lá como for, né? Que tenha esse respeito, né? E assim, não tem, ainda não tem, mesmo no nosso Brasil, né? O senhor vai, por exemplo, nós ir daqui para Salvador, que eu já fui para lá, né? Fiquei uns dias lá, em Salvador, como é diferente, né? Por exemplo, assim, a vida, porque lá é a capital do preto, né? Capital, mas o valor ainda não é considerado, por exemplo, eu não sou racista, não sou mesmo. Eu gosto de pessoas, respeito eles como eles são, né? Não importa a cor para mim. Respeito é o que ele é, né? Eu conheço, porque tem branco bom e tem branco ruim pra caramba. Como tem o preto ruim e o preto bom. Agora, corta aqui, sai uma sangue vermelha, e se é cortar dele também sai sangue vermelho. É exatamente, tanto que... A cor do sangue é igual. Tanto que a Não ciência... devia ter essa diferença tão grande, né? Ainda existe. Tanto que até o presente momento a ciência não comprovou que o sangue do preto tem diferença com o sangue do branco. Não tem diferença, né? Ainda pode Ele pode Mas até é. haver com o grau sanguíneo, como queira, mas não. Então, são isso. Mas em relação, o senhor também formalizou uma pergunta, o porquê do jovem. Bom essa internet, telefone, tudo, É mas bom, muito todas as coisas boas, mas usado na hora mal que é usada, necessário. ela se torna maléfica, Mas não ela usar leva isso ao como- desperdício. E aí
o hábito, depois de muito arraigado, é difícil de voltar. Portanto, que se diz assim, falei um pouco para o sonho, melhor ensinar um que nada sabe do que um corrigir um que aprendeu errado. Isso nós vemos aí, condutores aprenderam assim rapidamente, inato, mas foi concedido. Então sai aí, tragédia e tal, e para fora. Razão pela qual vêm as leis punidas. E daí, esse olhar praticamente é desordem. A ordem é uma coisa estabelecida, combina, tal, é desordem. Isso foi até que se resolva. Então, talvez seja isso acontecendo no tempo que foi previsto, que deverá acontecer. Será? Se é que falta disso. Agora, tem uma coisa, educação no berço já, disciplina, que está escrito, se amas teu filho, castiga-o. Mas como castigar o filho? Não. O sentido da palavra é a boa formação, o rigor, porque nascemos, precisamos ser preparados, lapidados, porque nascemos na condição naturalmente, mas precisa que alguém, porque o que fica quando fica sem uma assistência? Ele tem que ser assistido, agora é bem assistido, pelo pai, pela mãe, por ambos, e agora, depois vai muito tempo ainda o seguimento, e que hoje deu lá uma idade, não, eu já sou dono, eu já quero, me dá o que eu quero e tal, torna-se como se diz, não dependo mais dos pais, e foi permitido isso aqui. Eu vejo que há muitos órgãos aí, da administração pública que está cuidando. Olha, lamentavelmente, há poucos dias atrás, 2 ou 3 lá, iam numa escola, mas o que foi? Foi entrevistado lá, o que foi? Então, é muito válido que cada vez mais as pessoas de bem, pessoa sensata, verdadeira criatura e não ser humano, que a criatura humana, ela difere muito do ser humano. O ser humano é esse rebelde que nada chega, o materialista, ganância. Criatura já é cordato, ele é fácil de entender, ele se manifesta ordenadamente, tá, tudo. E o ser humano é esse, como eu falei, que nada serve, anda agitado para brigar e que está cheio. E o pior é que ele não segue isso aí. Que o mau exemplo parece que é mais fácil ser seguido. Então, por isso tem. Mas hoje, se for disciplinar, pôr um filho a trabalhar, uma filha a trabalhar naquilo que é possível, porque jamais um pai e uma mãe que faz jus, pode que o tempo vai exigir demais dos filhos, não. Você não pode levar 2, leve um só. Não pode levar tudo, leve a metade. Mas desde pequeno, foi assim que nós aprendíamos. Hoje não. Só depois de 18 anos. E, infelizmente, está no interior. Que seria a coisa mais da cidade, não é? No interior. No interior não, então... Mas e como começar a voltar isso? Começar seu tempo. Não, jamais. Jamais, porque... Jamais. Não, agora nós temos nosso direito. Você acha que não tem mais cura para isso? Não tem remédio para isso? Olha... Devia ter uma remédio. Tenho conhecimento e você também... Não sei por onde há começar. muitas separações... Não é fácil, né? Separações de casais que tinham uma vida até mais ou menos exemplar, ou mais ou menos muito correta, mas ao cabo de 25, 28 anos de convivência, que os filhos já estão, os primeiros 25, 26, 27 anos, mais ou menos, aderiram a esse sistema e trouxeram condição para os pais, impuseram condição, os pais recusaram. Houve atrito entre os dois, posterior à separação. Eu tenho conhecimento de alguns casos, que foi por conta disso aqui. Então, o que acontece? Só trabalhar depois de 18 anos. Mas o porquê? Agora, com 16, pode voltar. Boa. Então, aí eu estava falando, quando o Rick falou o porquê, acho que o senhor falou,
tem muitos que estão contribuindo para que isso seja assim, para tirar proveito. Que lamentável estava eu iniciando a falar o seguinte, todo que vive agrupado é estabelecido um líder. Nos animais, e nós também. E nós constituímos nossos líderes políticos, confiando, e eles desvirtuam. Eles adulteram aquilo. E aí cria um espaço para explorar o mais vulnerável, que é o jovem. Os pais intervêm, eles já sabem que eles têm um direito, porque esses dias até fazendo uma parte aqui, indaguei alguma coisa, um membro de conselho tutelar começou a falar, eu disse, tudo bom, até logo. Então, os pais perderam aquele, não vou dizer autoridade, ou uma autoridade de uma certa forma, não autoritarismo, autoridade essa que até está prescrito divinamente e orientado cristamente, que é castigo. O castigo é um pouco, não vai. Então, ele tem que saber que, por enquanto, ele tem que obedecer, para depois formar um bom cidadão, e é assim que se forma. Porque se deixar à vontade, até um animal, até uma árvore, muitas delas carecem, para que ela produza, você preparar ela. E como tal, o humano também carece disso aqui. Porque, como criatura, o nosso Criador deixou a incumbência e responsabilidade para os que geraram aquela vida ali, também ser responsável para dar continuidade igual foi pedido. Isso deixou de ser feito. Deixou de ser feito. E aí veio o que tira proveito. E também temos, lamentavelmente, que está dentro do nosso país aqui, dentro do nosso país, ditando norma, grupos internacionais tirando proveito. Bom, tiramos o quê? Espera amanhã, depois deixamos aqui no outro. Agora, combater como? E como bem o Rico acabou de falar, como é que agora vai exigir do jovem? A outra coisa que, em épocas passadas, eu discordei com o prefeito da época e com o secretário da Educação da época, quando da desativação das escolas do interior. Eu disse, escuta, mas isso aqui está um grande problema lá para... Não, mas o sistema, porque agora tem que ser... Mas não pode ser o seguinte, aqui vamos consultar os nossos munícipes, é bom para eles, aqui vai ser feito. Não tem que estar dando obediência para aquele que imagina lá e se curvando. A desativação dessa escola teve um enorme custo ao erário, que eu tenho conhecimento de muitos, foi reformado um pouco antes e depois desativado, porque convinha. Isso são fatores em que está alterando e está criando uma cultura neles. Não, a nossa cultura, nós formemos assim, é assim, tem que ser assim. Os velhos, não, é aquele tempo, aquele não vale mais. É isso que a maioria diz. E tem o respaldo por lei. Não, tem uma lei que... Aí, a outra coisa, como vem para o pior, então, seria assim, porque já tem que ir lá com dinheiro. Porque no nosso tempo, a merenda levava um pedaço de bruma, uma batata doce lá. Eu não era o caso, porque a escola era perto, eu vinha ali. Às vezes vinha, não vinha. E era 300 metros a casa. Depois, era das 8 às 12, chegava, almoçava, às vezes, dependendo da época, o trabalho do pai era na lavoura, e nós tínhamos uma pegança aí. Quando a lavoura, parava com ele ali. Pegava e caminhava 3 quilômetros lá, com a marmita, levava lá, ele estava lá no... Então, eu valorizo muito meus pais, não só eu, todas as pessoas que meio-dia na aula e meio-dia na lavoura. E saber fazer. De manhã para a aula, depois do meio-dia na lavoura. Direto já para ir da escola para a lavoura, né? Trabalhar, né? Porque, eu não sei, porque hoje eu sou contra um jovem não poder trabalhar. Eu sou contra isso, mas contra mesmo. Mas, se quem quiser, não sei se tem alguma explicação contrário, que um jovem não pode trabalhar. Não, e na por que um jovem não pode trabalhar? Se eu comecei com 14 anos e estou hoje aí com 81 e ainda trabalho, não me matou o trabalho, não. Então, só mas me valorizou. 14 quando se começou, mas desde os 6 anos já que valoriza o trabalho do jovem, que precisa estudar. Sempre fui a favor
de escola. Se estou hoje em Itaópolis e não estou lá na colônia morando, foi isso que me trouxe para cá. Trazer os filhos para estudar. Sim, importante. Isso Isso. é o tudo. O conhecimento Terceiro intelectual lugar é já. o tudo. É o Onde eu tudo. comecei com a ferraria, primeira em São Pedro, 8 anos, 12 anos em Paraguaçu e o resto E aqui. depois aqui. Né? O senhor é feliz como ferreiro? Consegue dizer se foi feliz sua vida? Está sendo feliz? Fui. Feliz? Eu me considero feliz. Me considero feliz. Não sei, eu acho que eu cumpri o meu dever, né? Sempre valorizei o trabalho, gostei, não sei, para mim, trabalhei de empregado, uns par de anos em Mafra, trabalhei lá no Orzevala, fabricando mola para caminhão, não existia, né? Nós fazia mola para caminhão. Caminhão só saía de fábrica com molejo, depois era nós que fabricávamos, os manos lá, família Amante, certo? O senhor deve O Ricardo lá. o Ricardo e outros lá. Eu trabalhei com o Orzevala, com o seu Vila Orzevala. Ainda tem 2 filhos dele lá, mas eu não sei assim, se eles têm alguma atividade lá naquela fábrica de mola, né? Onde eu trabalhei em 1957, 58, 59, em 60 eu voltei novamente aqui para minha terra, que meu pai pediu que eu voltasse, para não trabalhar de empregado, mas comecei a plantar fumo para Souza Cruz, para poder ganhar um dinheiro para montar a ferraria. Meu pai queria que eu fosse dono de si mesmo, vamos dizer, para ter uma ferraria própria. E a localidade precisava, porque era bastante serviço e pouco, né? Respeitei o pedido do pai e voltei. Mas eu na época, para dizer, eu fui com 3 anos de ferreiro aqui como aprendiz, né? O salário era 9.200 a hora. Eu comecei com 9 cruzeiros e 20 centavos a hora, né? Naquela época. Eu com 2 anos tenho a carteira profissional para mostrar até hoje. Eu fui, o patrão me subiu o ordenado para 22 reais a hora. Então não era ruim trabalhador, Não, né? então foi. Deu conta o recado. Dei conta do Tá, recado. mas é com empenho, com garra, com. Eu trabalhava durante o dia 10 horas, nós fazia. E não 8 horas, era 10 horas. E depois das 10 a gente ia lá, tomava um banho, jantava, mas eu voltava a fazer foice. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Tá. Eu defendia a pensão, tudo fabricando foice. Assim, eu trabalhei como aprendiz aqui, depois que aprendi, fui trabalhar em outro lugar, né? O próprio tio disse, é bom que você vá para aprender outras coisas. Lá aprendi muita coisa, porque aquele Orzevala era um senhor de um ferreiro. Ele era de origem alemã, mas o homem era impossível. Para ele não existia dizer alguma coisa que não dá para fazer. Não existe. Não dá para fazer. Dá para fazer sim. Tudo o que parecesse dava para fazer. E o senhor considera-se feliz também com o que fez? Sem dúvida, porque toda vez que nós abraçamos uma causa aí e digamos assim, vem obstáculo a cada um, nós tem algum obstáculo, mas a gente para um pouco e vem uma força aí sobrenatural e transpõe isso aqui, me considero, agradeço a Deus por isso, vencedor.